Oi, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu tô muito animada, tipo, muito animada mesmo. Geralmente eu já sou muito animada, mas hoje eu acordei mais que o normal. Na verdade, antes de ontem eu fiz um vídeo pra postar ontem, que eu tô com essa ideia, com esse projeto de postar a cada 3 dias. Mas eu não gostei da minha cara, eu lavei o cabelo, ontem era o dia de lavar o cabelo, né? Aqui na Itália, não sei, quem não tem conhecimento, a água tem bastante calcário em toda a Europa. Então, eu não sinto a necessidade de lavar o cabelo todos os dias, como eu lavava no Brasil. Então, ontem era o dia de lavar o cabelo, mas eu não sei, vocês, eu não gosto do meu cabelo pós-lavado, assim, tipo, a primeira hora. A segunda, a terceira hora eu gosto do meu cabelo. No começo ali eu não gosto. Não gostei da minha cara, eu fiquei com uma olheira super profunda, assim, nossa, ficou muito estranho. Eu não gostei como eu tava falando. A ideia era falar sobre o assédio, né, que eu sofri assédio moral na empresa que eu trabalhava. A ideia era bem legal, assim, não era nada depressivo, foi o que me fez querer sair do Brasil, né? Foi que eu olhei e falei, eu tenho que fazer uma coisa diferente, eu tenho que me arriscar, eu tenho que realmente sentir que mesmo que a gente não tenha 100% controle sobre a nossa vida, eu queria sentir que eu tava tomando controle ali da minha vida. E era uma ideia legal, não era nada, tipo assim, triste. De fato foi uma mudança. E às vezes a gente não enxerga, mas uma coisa ruim, no momento é ruim, mas depois você fala, se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje. Que é o cenário, agora que eu percebi, a Roma tá aqui. E aí hoje eu tô animada, eu falei, vou fazer um vídeo pra compartilhar como eu tô feliz. Pra comentar também que eu tava conversando com o Léo essa semana e ele me mandou, o Léo ele me incentiva muito, né? Que é o meu parceiro. E ele fala, Pamela, você leva jeito, e ele também, ele é super comunicativo, mas ele é tímido, se liga uma câmera, trava assim. E ele falou, eu tenho que perder isso, e a gente começou a conversar, ele sempre me manda vídeo de influencers gringas, até brasileiras, tipo, falando, gente, posta. Um vídeo que ele mandou em inglês era uma moça falando que durante 365 dias, se você postar no TikTok, no caso, né, um vídeo de pelo menos 1 minuto, todos os dias, sem errar, durante 365 dias, você vai crescer. O algoritmo vai entender que você tem esse compromisso de postar todo dia. É uma coisa que eu já percebi, não é todo dia que você tá afim de filmar. E ontem eu realmente fui ali a cada 3 dias, vou postar um vídeo, fiz tudo bonitinho, me organizei, mas não fluiu na verdade. Então hoje eu me senti à vontade, hoje eu me senti, sei lá, já tomei meu café, já andei de bike, falei, vou pôr um filtro pra pôr, porque só passei o protetor solar com base. Eu falei, eu nem vou me maquiar. E isso, aí eu tô com esse projeto com o Léo no TikTok. Fora o projeto que eu tô aqui no YouTube de continuar postando, porque aqui eu me sinto mais à vontade pra compartilhar um pouquinho mais, né? É um momento que você pode estar, sei lá, fazendo a unha, aparecer meu vídeo, você tá conversando comigo, ou você se identificou, ou tem curiosidade de saber um pouco mais sobre a Itália, que a ideia é falar sobre isso mesmo, essa é a minha experiência do momento. E quero fazer disso um diário, sabe? No futuro olhar e falar, gente, olha o que eu fazia, ou olha como eu estava me sentindo. Isso aí eu comecei esse projeto no TikTok, postei o primeiro vídeo e eu vim compartilhar com vocês. Eu falei, já que eu tô animada, eu vou refazer o vídeo que eu tinha que ter postado ontem no YouTube. E eu vou postar aqui também no Story do YouTube também, esses 365 dias. E dentro desses 365 dias, eu quero um projeto, que eu vi uma moça que depois eu procuro o nome dela, porque ela passou assim, eu não conhecia. Ela falou que tem um projeto, que ela começou um projeto, diz ela, mas eu também conheci por ela, então pra mim ela é minha referência. E ela falou, em 180 dias eu vou mudar a minha vida, eu vou ter a vida dos meus sonhos. E eu achei muito legal, porque eu tô postergando isso há muito tempo, vocês não têm noção. Só que agora, depois que eu emagreci, eu me senti mais confortável, porque eu não me reconhecia. Então é muito difícil. Eu ainda não tô do jeito que eu era antes de ter engordado, mas eu já me sinto melhor, porque é muito estranho você se olhar e não se identificar, você não consegue se libertar de fato, entendeu? E o vídeo dela, eu falei, eu vou pegar esse projeto. Só que aí o Léo também já tinha mandado esse de 365 dias, só que o de 180 é pra você mudar a vida. E os 365 dias é pra você um padrão de postar pra que o algoritmo venha entender que você tem um padrão. De 180 dias é tipo assim, ela falou, eu vou ter a vida dos meus sonhos. E
Eu ainda não vou começar esse projeto. A ideia é começar dia 17 do próximo mês, porque 180 dias vai dar exatamente no dia do meu aniversário. Eu faço aniversário dia 12 de novembro. Então eu quero começar esse projeto dia 17 do mês que vem, pra dar realmente 180 dias e ter tudo. Eu já tenho mais ou menos ali, né, o que eu quero. Não é nada tão absurdo, mas quando eu for comentar desse projeto lá na frente, tiver tudo bem definido, eu mostro pra vocês. Eu vou começar o projeto de 180 dias, dia tal, e o projeto de 365 dias, que vai estar, sei lá, no dia 40, alguma coisa assim do tipo. E é isso. Então, agora que eu já conversei um pouquinho com vocês, eu vou falar um pouco do que eu queria conversar no vídeo de ontem, que eu acabei não postando, que era o que me fez mudar pra Itália. Tipo, eu sempre tive esse sonho, eu queria vir morar na Itália. O que aconteceu pra eu mudar de país? Eu sofri assédio moral na empresa que eu trabalhava, e era uma empresa que eu me via, eu gostava do que eu fazia, que eu tinha que ir todos os dias constantemente estudar, ler jornal, estar ciente do mercado, então era uma coisa que eu amava, eu tinha que estar estudando. Então isso é uma coisa minha, eu gosto de estudar, eu amo ler notícia, eu gosto de negócios, eu gosto de mercado, como tá o mundo, então isso no meu antigo trabalho fazia com que eu sempre tivesse que estar atenta, e a gente, a empresa tal fez tal coisa, e eu achava isso incrível, super interessante, então eu realmente me enxergava naquilo. E aí a minha chefe, que me contratou como estagiária, me efetivou, que ela é maravilhosa, linda, ela foi embora, se aposentou, entrou outra pessoa. E essa pessoa no começo também tinha uma idade já, inclusive era pra ter ido junto na aposentadoria, mas não quis. Gostava bastante de mim e houve uma reunião que ele virou meu chefe, né? Houve uma reunião, ele pegou uma área enorme, muito grande mesmo, ali tinha umas 50, 60 pessoas embaixo dele, não era agência, tá? Era departamento, uma pequena observação, então a área era grande até. A gente trabalhava com alta renda, empresas que faturavam mais de $500 milhão, pessoas físicas que são chamadas de private. E o que acontece? Eu gostava muito da área, eu achava incrível, eu achava maravilhoso, eu realmente me via, né? E aconteceu que um dia eu me posicionei contra uma coisa que ele ia fazer totalmente antiética. E ele fez antes do RH dizer se aprovava ou não. E o RH não aprovou, então, tipo assim, a imagem dele ficou pior ainda, porque ninguém gostou do posicionamento que ele estava tendo. Mas algumas pessoas se posicionaram, inclusive eu. Só que por ele gostar de mim, né? Tipo, ele tinha um carinho ali no começo por mim, eu acho que se sentiu traído por eu não estar indo na linha de pensamento que ele queria. E no final, o RH não deixou fazer o que ele queria, porque era absurdo. Ali minha vida virou um inferno, de fato. Ele começou a me tratar muito mal, muito mal. Aí eu falei, ele ficou magoado. Só que, gente, no começo você não acha que você tá sofrendo. Você acha que ele tá chateado. E passou um mês, passou 2 meses, passou 10, passou um ano e meio. Eu sofri assédio durante 1 ano e meio. Eu não entendia. E aí o que aconteceu? Começou a ficar um clima absurdo, tipo, com um clima realmente insustentável, porque as pessoas tinham medo de serem vistas perto de mim. Então, tipo assim, ficou um clima insustentável. Eu lembro que um amigo de trabalho da equipe na época falou assim, Pamela, eu gosto de você, que a gente era uma nova equipe, né? Ele foi reestruturando. Ele falou assim, Pamela, eu gosto de você, eu sempre quis trabalhar com você, eu te olhava ali assim, só que hoje eu não quero ser... Ele foi muito sincero, eu entendi o ponto dele. Ele falou assim, olha, hoje eu não quero ser visto com você, porque senão eu não vou ser efetivado. Eu olhei assim, eu fiquei tipo assim, eu entendo, porque, gente, no final, entender e achar certo são coisas totalmente diferentes, né? Eu entendi isso, sei que nisso eu fui fazer um intercâmbio, foi quando eu fui pra Malta, e quando eu voltei ele tinha sido efetivado. Eu fiquei tipo assim, mano... E aí depois começaram, sabe, cochichos, ele não... Falando do chefe, né? Ele não gosta de você, a sua imagem com ele tá horrível. Então assim, aí começaram... Gente, tudo que eu fazia era ruim. Eu fui fazer intercâmbio, péssima, a gente não precisa de inglês. Eu tirei uma certificação do banco, a gente não precisa dessa certificação aqui. E a certificação poderia não contar diretamente para ele. O mercado entende que se um banco tem uma quantidade de funcionários certificados, ele tem mais especialistas, né? Tipo, ele tem mais funcionários preparados e mais envolvidos em relação ao assunto. Então, tipo assim, diretamente poderia não servir para ele, mas falando para o banco num todo, sim, servia, principalmente
pela questão profissional. Então tudo que eu fazia estava ruim. Eu fazia um curso indiferente. Eu fiz o intercâmbio, não precisamos disso. Eu tirei a certificação, não precisa. Nada do que eu fazia tava bom. E no final eu tava realmente ficando muito mal. Falei com o meu superintendente na época, eu falei assim, olha, pra mim tá assim, de verdade, pra mim já deu. Você poderia, por gentileza, me mudar de área? Aí ele falou assim, tá bom. Só que o que acontece, a vaga é da área, a vaga não é do banco, pelo menos onde eu trabalhava. Então, quando eu saí da área dele, eu fui pra outra, eu levei a vaga comigo. Só que quando eu fui embora, ele falou, ai, nossa, ele fez uma reunião, ai, ficou muito triste. Tipo assim, como se nada tivesse acontecido, muito cínico. E eu fiquei tipo assim, olhando, e aí eu peguei e fui embora. Na outra área falaram que ele tentou fazer a minha caveira pra que eles não me pegassem, pra eu continuar com ele, porque, gente, ele queria que eu sofresse, ele não queria me demitir, ele queria me ver ali, sabe, sendo, tipo, humilhada por ele. E quando eu pedi pra sair, que já tinha passado 1 ano e meio, quando eu pedi pra sair dessa situação, pra ele foi um absurdo. Cheguei na outra área, me trataram super bem, só que aí ele pediu a vaga. Ele pediu a vaga de volta e ele me demitiu, sem meu chefe novo descobrir. Meu chefe foi pra uma reunião, e ele me chamou assim do nada, aleatoriamente. Falou, Pamela, você pode vir aqui? E a gente já não se falava, tinha mais de 3 meses. Eu falei, tá bom. E eu fui, ele e um outro, nem era a gestora que ele tinha colocado, que inclusive foi uma cretina comigo. Foi um outro aleatório. Ele me demitiu. Eu recebi todos os meus benefícios, né, do banco, bem. Isso foi bem no final do ano. Eu viajei, depois viajei com umas amigas, fui pra Chapada dos Veadeiros. E nessa brincadeira eu reencontrei o Leonardo. Nisso que eu encontrei o Leonardo, eu expliquei da minha situação, tudo. E ele tava bem naquela época, financeiramente, estava trabalhando com vendas, né? Aconteceu que ele também estava sofrendo em paralelo assédio moral, sempre moral. Ele passou um tempo, virou ano, isso foi em 2019, passou para 2020. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com ele. Começou a pandemia. Aí pronto, aí vocês conseguem imaginar o como que foi essa situação. A gente começou a ficar quarentena juntos, né? Porque ele não ia trabalhar, nem eu, a gente ficou juntos. Chegamos a ir pra casa que a família dele tem um sítio. A gente ficou durante um tempo lá no sítio. Foi na época que começou a aumentar muito a quantidade de mortos, né? E a gente começou a conversar. Ele falou, olha, eu sempre tive o sonho de migrar, que não sei o quê. Eu falei, eu não, porque... Gente, a minha vida no Brasil não é... Eu nunca fui rica, mas a minha vida era confortável. Tipo assim, eu conseguia viajar todo ano, fui pra Noronha, eu viajava de navio, tipo assim, ia pro Nordeste, no banco, a minha área, eu fazia reuniões por todo o Brasil, então eu vivia viajando pelo banco. A minha tia mora perto da Faria Lima, e ela é como uma mãe. Na verdade, ela é a minha segunda mãe. Dá pra falar que ela é o meu pai, né? Ela é irmã do meu pai. Então eu cresci, assim... O Léo fala que eu sou mais parecida com a minha tia, todo mundo, na verdade, do que com a minha própria mãe, de jeito mesmo, até fisicamente. A minha tia é uma pessoa que ela foi muito, e é muito influente na minha vida, mas ela é muito presente, ela influencia muito. De semana eu passava na minha tia, não ficava na casa da minha mãe. Pra ir pro trabalho eu ia de bike, pra vocês terem noção. 8 minutos eu chegava no trabalho, era uma coisa assim, muito absurda. Então, gente, não pegava trânsito, pegava metrô, sim, quando eu tava na casa da minha mãe, que é a linha verde, que também não é uma linha ruim da de São Paulo, tirando a vermelha, a azul, que são sempre lotadas. Hoje não tem uma que não seja, né? Mas enfim. Então, a minha vida era muito confortável. Eu tinha a PLR, a área que eu trabalhava, eu achava que eu ganhava pouco. Depois eu descobri que não era pouco, era bem acima da média do Brasil. Tinha PLR, tinha os benefícios do banco, vale refeição, vale tudo isso. Então, tipo, eu tinha uma vida muito confortável. Eu estudei escola particular, minha universidade também era particular. Não tinha o que reclamar. E nunca teve essa vontade. Eu sempre tive vontade de viajar, conhecer um pouco do mundo. Ele falou que eu tinha essa vontade de migrar, mais o combo da pandemia, mais o assédio que eu sofri. Foram várias coisas que aconteceu e eu falei assim, eu preciso ter mais controle. Assim, eu sei que não dá pra ter 100% controle da nossa vida, mas eu preciso ter o máximo de controle que eu conseguir sobre a minha vida. No Brasil era muito difícil morar sozinha. Eu olhava e falava assim, gente, porque realmente, pensa comigo, pra que eu vou morar sozinha se eu vou ficar mais distante do trabalho pra conseguir morar sozinha? Sendo que hoje eu vou de bicicleta, 8 minutos eu tava no trabalho, entendeu? Então, o que eu pensava? Eu quero mudar pra pelo menos ter igual ou melhor, não pra regredir.
E no Brasil isso era impossível, tava, tipo, dificílimo. Tipo, a minha mãe mora no Ipiranga. Tipo, eu não conseguiria morar no Ipiranga, eu teria que morar num lugar assim, tipo, muito longe pra conseguir chegar, entendeu? Então, pra mim não era viável essas coisas. E eu olhei pro Brasil, olhei pra tudo que tinha acontecido na minha vida com o assédio e tal, e eu olhei pra lá e falei, mano, vamos embora então? Ele falou, vamos embora. Aí, em paralelo, a gente tava indo na igreja, né? Foi incrível a igreja do pastor Raimundo. Se vocês quiserem, ele faz live. É uma igreja pequena hoje, mas nossa, tem muito Espírito Santo ali. E Deus falou que a gente ia embora. E a gente foi embora e falou que a gente ia vir aqui pra Europa. E cá estamos. E foi assim que eu cheguei na Itália. A ideia do próximo vídeo, como foi chegar a todo o processo da cidadania, perrengues que a gente passou. E é isso. Hoje foi o meu dia que eu tava mais animada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo no canal.